aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e eu sempre quis usar um cocar. E hoje estamos com o respeitabilíssimo Cocar, o coletivo campista de RPG, e vamos descobrir como funciona um coletivo de RPG, como você pode estar levando isso para sua cidade, que passos eles tiveram que tomar, que jogos eles jogam por lá. Vamos descobrir como funciona esse tipo de organização. E junto comigo hoje, sendo a minha co-host, Adriele, nossa dragonesa cinzenta. Fala comigo, Adriele. Oi, pessoal. Tava com saudade de vocês, agora já tô matando saudade pela segunda vez, então é isso aí, tomara que venham mais. E junto com a gente, temos aqui o Luiz Felipe. Fala aí, Luiz. Antes de tudo, antes de se apresentar, responde pra gente. Que dragão você é? Opa, tudo certinho, galera? Cara, se eu fosse ser um dragão... Se fosse ser, não. Hoje você é. Hoje eu sou um dragão, então. A partir desse momento, você é um dragão. Rapaz, eu acho que eu seria o dragão... Eu seria o dragão da regra complicada, cara. Nossa, adorei. O dragão das regras complicadas, muito bom. Cara, muito bom. Eu me amarro em trazer uma regra que vai me arrumar um problema lá na frente. Temos aqui a pessoa que usava a regra de cavar buraco em Gun. Olha aí! Essa é clássica. Muito clássica. E junto conosco também, Gabriel. Fala aí, Gabriel. Saudações. Responde pra gente. Que dragão você é, meu? Cara, que dragão que eu sou. A gente pode dizer que eu sou o dragão careca com rinite. Muito bom, muito bom. Que define bem. E fechando a nossa bancada de hoje, Diana. Fala pra gente, Diana, que dragão você é? Pô, eu tava pensando aqui, porque é complicado, né? É complicado, porque sou um misto de felicidade com desgosto da vida. Então eu diria que eu sou o dragão CLT, que ganha mais ou menos bem. Tá bom. Então, temos aqui o dragão com CLT com férias remuneradas e 13º. Bom, gente, se preparem que hoje o papo promete ser incrível. Ricardo, sobe a vinheta! É dado o início o conclave. Então, gente, falem pra mim. Primeiramente, vamos saber um pouco sobre vocês. Eu quero saber de cada um como vocês conheceram RPG, como vocês começaram a jogar RPG. Pô, pra mim é a história que eu já contei muito, então é fácil dizer assim. Eu tava no shopping com os meus amigos, eu vi um grupo de esquisitos, e eu, que sempre compadeci com os esquisitos, fui lá falar com eles. E aí eles estavam rabiscando alguma coisa no papel, assim. Eu fiquei, pô, o que é isso? Aí ele, RPG. Me explicou que é RPG, né? Interpretar personagem e tal. Você cria aqui, história medieval. Eu, pô, maneiro. Fazer um personagem aqui. Aí eu fiz o sistema era do cara mesmo, não tinha nada. Tipo, eu tinha um caderno. Você já chegou, perguntou o que era, senta aqui e joga? Eu faço assim, amizade muito fácil. Caramba. Inclusive, no Cocar, eu fui pra jogar, no outro evento eu já tava mestrando. Que eu fui fazer amizade com a galera. Aí eu fui jogando com esse cara lá, depois eu descobri que não era maluquice a cabeça dele, que tinha toda uma cultura, né? E aí eu fui mergulhando cada vez mais, principalmente porque eu comecei a mestrar pros meus amigos, porque, né, eu caí no conto de que eu ia mestrar uma vez, depois eles iam. E tô aí mestrando há 10 anos. Só pra saber, eles disseram aquela mentira também? Não, você mestra hoje, a próxima alguém aqui mestra. Eles falaram isso pra você? Foi exatamente isso que aconteceu. Essa aí é velha. Essa é velha, né? Essa é clássica. Tá certo. E quem vai ser o próximo? Vai lá, Luiz. Vamos lá. Seguinte, né? A minha descoberta do RPG foi eu achando que eu tinha criado um jogo inacreditável. Olha só. Porque na época, assim, eu era bem novo e passava aquelas propagandas de brinquedos da Estrela e eu tinha visto aquele jogo, né? Detetive, um jogo de tabuleiro. E pelo comercial você não tem muita noção do que é o jogo por um comercial, né? Você vê
um cenáriozinho, uns bonequinhos simples, umas cartas, e você imagina que o jogo é uma, sei lá, a criança tem uma imaginação muito fértil. Imaginei, sei lá, uma história de um Sherlock Holmes, um filme do 007. Então eu cheguei e falei, mãe, compra pra mim. Aí chegamos lá e o valor era absurdo. Então eu falei, eu acho que eu vou criar meu próprio jogo. Eu comprei alguns dados, porque o jogo lá tinha dados também. Comecei a procurar algumas coisas e criei um joguinho que a gente definia as coisas por dados. E foi assim que eu criei o meu próprio RPG. Pra mais tarde, na Bienal, descobrir que já tinha gente ganhando milhares de dólares com isso. É muito ruim inventar algo que já deu dinheiro pra alguém, né, cara? Pois é. Triste. Pô, vou te falar, eu já vi pessoas que criaram o próprio sistema pra jogar, mas eu nunca vi ninguém que criou o sistema antes de conhecer o RPG. Foi completamente sem querer, porque eu queria jogar uma parada de detetive. Aí na época tinha aqueles jogos de Super Nintendo, não sei se você conhece, é muito conhecido como Pateta e Max, né? Goof Troop. Pô, nossa esse jogo. E aí, tipo assim, eu olhava aqueles cenários e ficava imaginando, né? Uma aventura num cenário assim e tal, eu posso desenhar meus mapas aqui, a gente pode jogar uns dados pra poder tirar 6. Era um sistema horroroso, mas tirar certo número você consegue, se não, você não consegue, tem que tirar de 4 pra cima, e aí inventando regra na hora. Desenhava coraçãozinho pra representar a vida, era isso. Que bonitinho. Que maneiro. Se divertiu? Poxa! Então jogou certo, cara. Se divertiu, jogou certo. Se não se divertiu, aí, né, tem minhas dúvidas se a pessoa jogou direitinho. Não, mas foi uma boa experiência, Que bom, maneiro. E você, Gabriel? Conta pra gente, como é que você entrou nesse mundo louco do RPG? Mundo louco do RPG, pode crer. Eu, quando era criança, também via esses jogos de tabuleiro, né? Eu joguei alguns, assim, tive alguns, mas um que eu sempre quis ter e nunca consegui foi o próprio D&D, né? Acho que era Dragon Quest, Hero Quest, algo do tipo. Não, dependendo da época, foi o First Quest. First Quest, justo isso. Que é exatamente. o kit introdutório e tal. Isso é coisa de rico, tá? Não, mas tinha o Dragon Quest também. Existiam esses dois jogos. Tinha sim, que era meio que uma continuação do First Quest. E assim, nessa época eu não tive esses jogos, né? Eu tive outros e tal, e não eram RPG, eram board games, assim. Mas aí, mais tarde, no início da adolescência, assim, na escola, no ensino médio, eu conheci uma pessoa que jogava um negócio chamado 3DT. E aí eu comecei a jogar com eles. Foi isso, assim. 3DT, aquele da banca de jornal? Aquele da banca de jornal, moldura azul, avançado, revisado, turbinado, platinado, alguma coisa do tipo assim. Parecia até um Street Fighter 2 novo, né? Fazer uma música do Daft Punk. E aí depois eu fui conhecer outros jogos, né? Teve uma Bienal aqui que o pessoal se reuniu pra comprar um livro de vampiro, que os livros eram muito caros, eram muito inacessíveis. Muito caro. E aí, esse livro tinha 50 donos, assim, a gente jogou muito isso também. Eu fui pegar um livro de vampiro que não fosse uma Xerox, eu já era adulto já. Pois é, esse livro a gente comprou numa Bienal que teve aqui, né? Cada um deu, assim, 50 centavos, R$1. Porque a dúvida era, a gente vai comprar 3 livros do D&D, que cada um é 80, ou a gente vai comprar um livro de vampiro que é 80? E 80 naquela época era muito dinheiro. Muito caro. Ainda é. Mas hoje é menos, né? Os livros hoje estão mais caros. Hoje é bem menos, né? E aí a gente juntou a turma lá e, sei lá, 40 e poucas pessoas, cada um deu um tanto, e a gente comprou um livro do vampiro. Que era maior de 18 e a gente tinha, sei lá, 14, 15. Deixa eu perguntar, essa Bienal é a Bienal de Campos que vocês estão falando? A Bienal de Campos, Bienal do livro. Olha que diferença, Ed. Que diferença. Isso não tem aqui. Isso aí foi a segunda Bienal do livro aqui. Gente, bem lembrado. O Cocá, ele é localizado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, tá? Pra quem não tava por dentro ainda, né? Apesar que a gente nem falou, né? A gente tinha dado detalhes. Só deu spoiler do campista, né? Campista pode ser em vários lugares. Eu não sei. Tem algum outro lugar que a gente diga campista, além de Campos? Acho que não. Campos do Jordão. Tem é? cidade, Eu não sabia, não. Acho que tem Campo Grande também, né?
Sim, Pois mas eu chamei atenção pra isso porque o meu jeito de conhecer RPG foi porque o meu melhor amigo, irmão da minha melhor amiga também, que era um pouco mais velho do que a gente, gostou muito do que era Dungeons and Dragons, não sei como, acho que foi por causa de Caverna do Dragão. E aí a gente tinha eu tinha uns 13 anos, ele já tinha 15 por aí, e ele foi ensinar pra gente, só que ele tirou tudo da cabeça dele, né? Tipo, não tinha tanta coisa assim na internet, ou ele não tinha tanto acesso assim à internet naquela época, foi 2014, 2013 por aí, e foi assim que eu consegui conhecer RPG, jogando tudo errado, com um centauro tentando subir numa árvore, tudo muito esquisito. Mas... Centauro tentando subir na árvore. Foi. E... Se tirou 20 é porque dá. Ok. A regra é clara. A regra é clara. Se saiu 20, consegue. Né? Saiu 20, pode subir, você consegue. Não importa. Mas eu vou te falar, se você aprendeu o RPG pela tradição oral, eu vou te dizer que não mudou muito não. Tem muita gente hoje em dia que tudo que eles sabem aprenderam porque jogaram com outras pessoas. Isso continua acontecendo. Não, gente, não é isso. Não é que muita gente, tipo, todos os jogadores não leram o livro, porque o jogador não lê livro. É que eu queria ser... Eu não queria jogar essa pedra assim. Não, eu jogo por quê? Porque eu estou aqui nesse exato momento escrevendo mais uma parte do meu sistema que é minúsculo para as pessoas poderem aprender a jogar RPG lendo uma folha só. Ninguém vai ler. Não, já aconteceu. Eu levei lá, vocês podem ler aí, gente. Rapidinho, a leitura 10 minutos, não leram. Eu também levei. Mas vai ver. Acho que é mais fácil ignorar uma página do que um livro, né? Não. É complicado. É igual o manual do board game. Eu nem sei por que vem na caixa. Vamos descobrir por adivinhação. Eu só tava chamando atenção pra isso porque a gente não tem eventos culturais assim no interior do interior, né? Porque Campos é a capital do interior. Só que, tipo, aqui em Laje do Muriaé, não tem. Em Itaperuna também não tem. Então, tá aí mais uma questão cultural muito importante do RPG incentivando a leitura, né? Olha só. Assim, tentando incentivar, né? Tentando, verdade, né? É uma tentativa. Eu lembro que na primeira Bienal do livro aqui, houve alguma coisa sobre RPG, mas eu era muito, muito novo, assim, não jogava, não tava por dentro, assim. Mas houve, tipo, uma apresentação, assim, que na época eu não entendi o que era aquilo, né? Teve, tipo, uma performance, assim, uma sala interativa, mas aí eu só fui conhecer mesmo depois, com esse livro do Vampiro e com esse 3DT, e esse livro, o que o Ed falou sobre o livro do Vampiro que não era Xerox, esse livro virou 3, porque a galera xerocou, encadernou e jogava. Mas era assim que jogava. Era caro e, assim, era difícil chegar na gente, sabe? Era bem difícil. Hoje em dia, a gente, melhor época pra jogar RPG é agora. Porque tem bastante gente jogando. Quem quer sair pra jogar, pode sair pra jogar. Quem só pode jogar de casa, vai jogar de casa. Só não joga quem realmente não quer jogar. Uhum. E se você for de Campos dos Goytacazes, pode fazer uma visita pro Cocá e jogar também. Vamos lá, gente. Quem pode contar como nasceu o Cocá? Quem é o pai desse filho aí? Ou a mãe? Pais, acho que o Gabriel é o mais apto a dizer. Ele tá lá desde antes da Terra ter nome. Ih, já viu? O Cocá é o filho feio? Não. Ninguém tava na tela de loading ainda. Assim, conta pra gente, Gabriel, como é que foi essa história? O Cocá foi uma iniciativa minha, né? Com um grupo de RPG que eu jogava na época. Eu sempre vi muita gente na cidade jogando RPG. Frequentei o IF aqui de Campos, que tinha um grupo forte, jogava lá. Tem ainda, né, uma concha acústica lá que o pessoal ocupava a concha para jogar Magic, RPG e jogos assim. Eu conheci muita gente que jogou, passou por lá, que jogava, que narrava. E aí o tempo foi passando, né, assim, fazendo outras coisas da minha vida e perdi o contato com esse pessoal. E com esse grupo que eu jogava Tormenta, inclusive. Olha! Foi na época do Tormenta RPG, isso foi 2017, 2018. Eu fiquei pentelhando eles, assim, né? Pô, a gente tem que fazer uma parada assim, e tem muita coisa acontecendo no cenário nacional de RPG, a gente tem que fazer também. E aí teve um dia nacional do RPG, se não me engano, foi em 2018, onde a gente queria jogar num espaço público e não tinha. Nós tentamos aqui na cidade, em alguns lugares que a gente conhecia, e ninguém cedeu espaço pra gente. E aí, isso ficou meio mal-estar, assim, entre o grupo, né? Nós nos movimentamos para poder, então,
criar alguma coisa do tipo um clube, uma associação. E aí veio o nome coletivo numa reunião que a gente fez, trocando ideia, assim, por ser algo mais horizontal, né? Não ter uma presidência, não ter formalidades, assim. E nessa aposta de que tinha muita gente em campus que jogava RPG. Mas aqui a gente tem um problema que as pessoas estão muito isoladas nos seus grupos, né? O pessoal fica muito jogando dentro de casa, assim, nos próprios grupinhos, ou então joga pela internet. Campos é um município grande, né? Em território é o maior do estado. Sim. A parte urbana é bem menor, assim, a parte rural de Campos é muito grande. Uhum. Mas todo mundo meio que se conhece, mas as pessoas não jogam entre si. Isso rolou por muito tempo aqui. E fora que Campos é uma cidade universitária, então como tem muitas universidades, muita gente vem pra cidade. E nisso de vir muita gente pra cá, muita gente que já joga em outros lugares vem pra cá, e muita gente que vem e acaba conhecendo aqui o RPG. E eu tive essa experiência, eu fiz UF, sei lá, tipo, 90% da minha turma não era de Campos. Eu tive umas amigas que queriam jogar RPG, queriam conhecer o que eram, elas descobriram que eu jogava, que eu narrava, e ficaram insistindo pra gente poder jogar e tal. E aí, como elas não conheciam a cidade, e elas não conheciam RPG, eu juntei o útil ao agradável. Eu fiz um jogo onde elas iam ter que conhecer a cidade pra jogar. Isso foi maneiro. Então eu peguei o meu livrinho velho desse da Bienal, de Vampiro à Máscara, e adaptei para um cenário de Campos, onde o jogo se passava perto da onde a gente estava, que era a UF, mas que a cada história ele ia se expandindo, elas iam tendo que conhecer a cidade para além do território da UF. E isso deu muito certo. Mas isso aí já foi antes, né? Foi em 2016, 2015, por aí. E aí quando chegou em 2018, que nós tentamos esse espaço para jogar e nós não tivemos, a gente começou um movimento de abrir esse espaço, assim, de se juntar, fazer um grupo organizado, com nome, com logo, com uma identidade, assim, para conseguir dialogar com espaços na cidade e fazer isso acontecer. E aí, em 2019, então, nasceu o Cocá. Pô, que maneiro. Você ter criado um nome, um logo, ter dado uma identidade, ajudou a abrir portas pro coletivo? Muito. Isso foi fundamental, assim. Esse mérito não é meu, eu sou péssimo para essas coisas de marketing, identidade visual, design, mas a gente, assim, RPG é uma parada que você não faz sozinho, né? Tipo, não dá, não tem como. Então, essa característica de ser algo que você faz em grupo faz com que você tenha que se relacionar com outras pessoas, e aí cada um tem uma habilidade. A gente tem um amigo que é incrível nessa parte de design, e um outro amigo que é jornalista, pessoa que mexe com mídia, e aí a gente, né, cada um deu uma contribuição assim e saiu esse cocar aí que a gente tá vendo hoje. E até hoje é assim, até hoje cada um dá uma contribuição. Interessante. O cocar, ele faz parcerias com empresas ou com a própria prefeitura? Como é que vocês fazem? Pra conseguir espaço a gente tem que passar por essa burocracia chata que eu odeio, mas que é necessário, né, de fazer documento, mandar ofício e fazer reunião, e a gente acaba tendo que topar isso, né, para conseguir o espaço. E a gente conseguiu fazer parceria com a Fundação Cultural daqui de Campos, né? 2023, se não me engano, 2023 nós começamos o projeto do RPG no museu, onde a gente, uma vez por mês, último sábado do mês, nós organizávamos mesas de RPG no Museu aqui de Campos. Que maneiro, no museu, pô, isso é muito fácil. E aí isso gerou uma porta para a gente dialogar com a Fundação Cultural, porque é quem gerencia o museu, né? O museu tem essa ligação com a fundação e hierarquicamente com a própria prefeitura. E aí, isso foi um projeto que deu muito certo. Nós ficamos de maio a dezembro, todos os meses, levando mesas para lá. A cada mês, a quantidade de mesas aumentava, porque mais gente chegava para perto querendo narrar. A própria Diana aí fez isso. E aí o evento foi crescendo, né? A gente começou a ter expositores, pessoas que queriam pôr seus produtos, seus trabalhos lá. E o número de público também foi crescendo. Foi. Das primeiras reuniões, né? Que era mais ou menos o quê? Umas 30 e poucas, 40 pessoas, né? De público, né? Hoje em dia a gente chega, assim, por baixo a 80 pessoas, né? E eu acho que isso vai tender a aumentar ainda mais, porque essa recorrência, as pessoas já ficam
perguntando se vai ter evento. E cada evento que a gente consegue promover, por debaixo tem uma luta. Que a gente tem que vencer pra conseguir fazer esse evento acontecer. Tem uma luta. É. Uma luta sinistra, assim. A gente mata um dragão por dia pra conseguir fazer esse negócio. Opa, aqui Pois é. ninguém mata dragão nenhum, não. Que isso? Opa, a gente conquista, seduz. Pode crer. Mas é isso, assim. Nós fizemos um encontro numa Bienal, né? Que foi um sonho nosso, assim, desde que o Cocá foi fundado. Participar de evento cultural da cidade. E aí, Bienal 2022, Luiz? É isso aí. E aí a gente teve uma outra visibilidade, né? Mais pessoas conheceram, público que não é do RPG e tal. E a gente tem muito essa característica de querer furar bolha, assim, de trazer pessoas que não jogam para conhecer o jogo, né? O hobby. Sim, o Cocá tem muito um âmbito educacional, assim, em volta ao RPG, né? Porque a gente ensina muita gente, tipo, pô, eu acho que todas as mesas que eu mestrei lá, e foram umas 7 ou 8 vezes que eu mestrei, talvez mais, não lembro. Todas tinha alguém que não sabia jogar RPG, que tava aprendendo ainda, assim, sabe? Tipo, ouviu falar, queria ver como é que era e tal. Sim, sim. Diana, uma pergunta pra você. Claro. Conversando com a Adriele, ela comentou que você mestra pra criança. Como é que é isso? Então, eu nas últimas... A última e a penúltima, antepenúltima, na verdade, mesa, eu mestrei Hora de Aventura e tive jogadores crianças, mas eu já tinha mestrado pra criança outras vezes ao longo da minha vida. E é uma experiência bem normal, assim. Eu acho que o maior problema é não falar besteira na frente da criança. Porque a criança pega muito mais rápido as coisas, sabe? Então é uma experiência bem boa, assim. Elas estão mais interessadas, estão ali, elas ficam com menos vergonha e tal. Tipo, é sempre a mesma coisa. A criança chega, ela fica colhendo com todo mundo, assim, como se fosse bicho, sabe? E aí passa 5 minutos, a criança já tá totalmente inteirada ali. Entra no jogo, começa a dar ideia. Na última mesa tinha um menino de 9 anos jogando o Hora de Aventura comigo. E, tipo assim, eu botei uns enigmas lá pra galera resolver. E se não fosse ele, a gente tava lá até hoje. Porque o pessoal não tava conseguindo. Uma dúvida, quando você mestra Hora de Aventura, como é que você faz pra todo mundo não querer ser o Jake? Então, eu não boto o Jake. Eu também perguntei isso. Eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, pô, podia botar os personagens, tá? Porque no livro tem a ficha dos personagens já prontas. Só que eu pensei, não, vou tentar aprender pra valer o sistema, vou criar personagens e levar. Porque eu também, tipo, decidi que ia mestrar, mas não conhecia nada do sistema. Eu peguei o livro emprestado com um amigo e engoli o livro em um dia, fiz ficha e tal, preparei a sessão. E aí eu criei esses personagenzinhos, aí galera, eu sempre faço mais fichas do que vagas para jogador, pra a galera ter opção, né, de escolha. E a galera foi escolhendo o que se identificava mais. Na segunda vez, eu quis usar as fichas prontas porque dá trabalho, né, fazer ficha. Aí eu peguei só personagem secundário, que eu acho que é uma forma de resolver isso. Porque eu tinha certeza que se tivesse 2 crianças ali que quisessem jogar com o Finn ou com o Jake, ia dar uma treta, bebirra, não sei o quê. Então, tipo, eu sempre tenho que pensar, até adulto também, né? Porque todos os adultos lá querem jogar e já vem com várias intenções, assim. Eu sempre penso, quando eu vou construir essas coisas para os jogadores, tipo, pô, qual que é o meu público, sabe? Eu penso nos personagens que eu vou criar ou que eu levo, pensando, tipo, qual que é a situação que pode acontecer pra ser legal pra todo mundo. Inclusive essa parada, tipo, de levar fichas a mais. Porque eu não gosto de chegar numa mesa e só ter a ficha, sabe? Tipo, eu tenho que pegar aquela. Eu gosto de escolher. Nem que sejam 2. Isso é bem legal, poder envolver as crianças, porque eu não sei como é aí em campos, né? Tive em campos poucas vezes. Mas nos municípios menores, é muito difícil ter uma atividade que você possa envolver sua família, sabe? Sim. Que não seja, sei lá, ir pra algum lugar e comer. Não tem muita coisa que você pode levar todo mundo pra poder se divertir num lugar só. Então é bem legal, é muito interessante isso. É meio curioso porque aconteceu, das 2 vezes aconteceu a mesma situação comigo, que é o adulto chegar, jogar a criança lá, ficar olhando assim pra ver se vai tá tudo certo, passa 10 minutos, vai embora, deixa a criança lá. Então, tipo, eu acho que vira muito, tipo, numa visão familiar, assim, eu acho que as pessoas ainda veem muito com coisa de criança. Tipo, os adultos estranhos jogando com as crianças, sabe? Total, tem essa visão de uma espécie de recreação infantil, assim, né? Mas uma coisa que a gente debate muito, assim, no coletivo,
coletivo não é só pra gente fazer encontro de RPG, né? Tipo, a gente tem certos objetivos, assim. Um deles é, como o Luiz muito bem gosta de ressaltar, difundir o RPG. Exatamente. A difusão do RPG é o objetivo primário do Cocar. Difusão do RPG, o hobby tem que crescer, pô. É bom demais pra ficar só com a gente. Então assim, a gente debate muito como fazer isso nesse tempo de hoje, né? Porque não é querer ser saudosista, assim, mas a gente vive um tempo onde o que a família faz junto é ir no shopping. Tipo, tá sempre ligado com comércio, mercado, ou algo do tipo, consumo, né? E aí, RPG é um potencial para isso, né? Além do potencial de literatura, educação, interação social. E assim, é um tempo offline também, né, cara? É uma outra relação de você escutar o que o narrador tá falando, Uhum. olhar nos olhos, fazer gesto, fazer voz. Ter né? paciência. Assim, ter paciência, porra. Você demorar naquilo ali, né? Também tem esse papel importante, né? Porque, assim, no RPG, existem algumas maneiras que algumas pessoas usam pra mestrar, mas a parte mais importante é todo mundo entender que tá criando uma história de forma coletiva, né? A história não é do mestre, a história não é do fulaninho, a história é de um grupo de pessoas e a gente que vai fazer essa história crescer. Então, tipo assim, no final das contas, é legal você criar algo, olhar pra trás e pensar assim, a gente criou isso aqui junto. E foi maneiro pra caramba. Essa percepção é legal. Nós tivemos um desafio, foi realmente assim, a gente foi pego de surpresa e perdemos, né? Foi isso. Quando chegou, nós fizemos um encontro em um outro espaço que não era o museu, e chegou um senhor idoso, muito idoso. E ele fez questão de ir mesa em mesa para poder ver o que a gente estava fazendo e conversar com a gente. Porque no tempo dele as pessoas conversam, né? Não é que nem hoje que o pessoal mal se fala, assim. No tempo dele as pessoas conversavam, né? Davam um olá, cumprimentavam e tal. Dava um dia. Exatamente. E aí, assim, ele queria jogar com a gente, mas nós não conseguimos fazer ele entender que jogo é esse que usa dado, não é aposta, ninguém ganha e ninguém perde. Não, eu vejo como um jogo que todo mundo ganha. Mas assim, ao mesmo tempo, pra alguém ganhar, alguém tem que perder. Né? E isso não tem no jogo, né? O objetivo do RPG não é... Entendi. Porque não é um jogo competitivo, né? Isso, exato. Cooperação. Às vezes é. Com isso, só pra Às vezes é. Ou a gente tenta fazer que seja, né? Pois é, complicado, né? É o mal do jogador de vampiro. Essa peça de dominó aí com vários lados. Fica quieto. O jogador de vampiro. Não, eu quero deixar aqui gravado que não existe uma mesa de vampiro que eu vá ser amiga de alguém. Eu tô lá pra matar as pessoas. As pessoas ou os personagens? Como você preferir. Isso é importante saber. E assim, quero que vocês falem pra gente que dicas vocês dão pra outras pessoas que querem tomar uma iniciativa parecida. Também estão em cidades menores. Em Campos já haviam grupos de RPG. Vocês meio que unificaram todos os povos, né? E nas cidades menores que não tem essa concentração de jogadores de RPG, como é que vocês sugerem que as pessoas devem atuar? Eu vou dar o passo a passo da felicidade pra vocês. Brincadeira. Ó, peguem seu caderninho, galera, anotem aí. Anotem. Dicas preciosas. Primeira coisa, vocês querem fazer? Façam. Não se deixem ser impedidos por outras coisas. Não tem um lugar arborizado, com sombra, cara, joga no sol. Não tem uma sala com ar-condicionado, com televisão. Tá, não usa música, não usa televisão. Senta e joga. Por muitos anos eu joguei RPG na grama do jardim aqui da minha cidade. Sem miniatura, sem grid, com um livro no celular e um dado. Você imagina jogar vampiro com 1d10? A gente tem uma história aqui no Covil que é justamente sobre isso. A gente jogando vampiro na calçada com um D10 só. Pois é, cara. Então, né? Hoje a gente tem um excesso de RPG, tipo, e o pessoal que tá começando, às vezes acha que você precisa ter tudo pra poder jogar. E não. Eu queria dizer também, tipo, o sistema genérico que eu criei veio de uma situação que a amiga minha, no meio de uma balada, virou pra mim e falou, vamos jogar RPG agora. Oxi! Porque a balada estava uma merda. Vamos saber. Diz onde é essa balada pra galera não ir, né? Fechou. Ou ir, né? Vai que consegue jogar um RPG maneiro. Exatamente. Pode ser. Não, mas aí ela me veio com um nome pra RPG que eu não conhecia, que ela
os amigos dela, talvez seja conhecido, que ela chamou, tipo, RPG Miojão, né? Ficar pronto 3 minutos. A gente pegou o papel, porque eu tava com mochila, né? Eu tava pegando papel, fizemos qualquer coisa assim, eu tava com os dados, porque eu sempre ando com meus dados, e a gente jogou lá um negócio. Aí, Diana, eu acho que a gente pode implementar um RPG na balada em Campos, hein? Caraca, Assim, olha aí. Imagina. Jogar vampiro na balada. Nascendo um novo projeto ao vivo. Olha só, hein? Pois é, maneiro. RPG da balada, o nome é legal. Ó, mas adicionando aí ao que o Gabriel falou, existe um passo ainda mais importante, hein? Você tem que gostar do RPG. Tem que ser quase que apaixonado pelo hobby. Porque demanda um trabalho que só quem tá com vontade de fazer esse esforço vai ir em frente. Porque, como todo trabalho, é trabalhoso. Dá trabalho. E, assim, apostar nisso que você quer fazer. Porque, tipo, tem uma coisa que o Cocá faz que é interessante. A gente só abre espaço, a galera vem. A gente não tá, assim, manipulando as mentes das pessoas para que elas joguem RPG. A gente só tá fazendo uma parada pra gente, sabe? Tipo, pra gente poder jogar, porque a gente gosta. E aí a gente faz isso se tornar visível de alguma forma e as pessoas vêm, tipo, sem muitos pré-requisitos, sabe? Tipo, eu nunca joguei, beleza, vai jogar hoje. Eu não sei como é que joga, a gente ensina. Não tem problema. Eu não tenho livro, a gente tem, tipo... Não tenho ficha. A gente faz na hora, ou então a gente traz a ficha pronta. Então, assim, o que a gente faz passa por tornar o RPG uma coisa acessível. Vocês nunca pensaram em fazer uma parada itinerante? Tipo assim, sei lá, uma vez no mês, pegar a galera do Cocá e fazer um encontrozinho na cidade vizinha. Cara, a gente já pensou, mas no momento eu acho que isso não é muito viável pra gente, assim. Ah, entendi. É porque isso é uma outra parada. A gente encontra muitas barreiras pra fazer o que a gente faz, né? O local é uma delas. Tempo é outra, né? O tempo é meio complicado. Vai ficando adulto e ele ficando cada vez mais escasso, né? Mas a gente já foi a Itaperuna, por exemplo. Nós participamos de um evento geek, otaku, sei lá, o que era aquilo. Mas era um evento de cultura, assim, que tinha anime, séries, filmes, né? Tudo pop. E foi muito maneiro, Isso foi em 2019 mesmo, né? Antes da pandemia. Nós participamos desse encontro, conhecemos outros grupos que fazem coisas parecidas com o que a gente faz, assim, de levar jogos de tabuleiro, de RPG pra eventos. Em Muriaé, em Minas Gerais, que faz uns eventos legais e coloca o RPG lá pra galera jogar. Sim, nós conhecemos um pessoal de Muriaé, na época que participou dessa área de RPG com a gente, assim. E foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito boa, porque não era o público que a gente estava acostumado, né? Não era o público de Campos. E tinha outras expectativas, assim, a galera trazia novidade pros jogos, né? Eu senti que tinha mais gente que conhecia RPG do que o pessoal que vai no Cocá. Tem muita gente que aqui em Campos tem muita gente que conhece RPG a partir da gente. Nesses eventos tem muita gente que já conhece e leva a sua experiência para o jogo, né? É muito legal também. Aqui na cidade que eu tô morando, São José de Ubá, eu fui o pioneiro do RPG. Quando vim morar aqui, eu tinha ninguém pra jogar e não podia ficar sem. Aí conforme fui, fazendo amizade, fui convidando o pessoal pra jogar. Hoje em dia a gente tem um grupo que a gente joga até com uma certa regularidade. E a gente tá com um projeto aí pra fazer um evento legal de RPG, assim, aberto pra todo mundo, pra quem quiser participar. Se rolar mesmo, né, já se sintam convidados. Opa! Muito legal. Aí sim, super apoio, façam mesmo. O RPG ele realmente tem que ser levado, porque, poxa, é uma atividade tão boa, você exercitar a sua criatividade. Faz bem, de verdade, faz bem. Tanto que faz bem, tem uma galera aí falando de RPG terapêutico. Vocês são da psicologia, vocês sabem, né? Uhum. Que já tem uma galera amadurecendo essa ideia. Eu não sei se é uma prática comum, eu acredito que não, que ainda não, né? Mas eu vejo um movimento de uma galera fazendo isso, gente mestrando em empresa pra trabalho em equipe. É um hobby muito saudável, é muito bom. O RPG tem muito potencial, né? Fatores, assim, sociais ótimos. Se você pegar o RPG pra desenvolver dinâmica social, é porque, tipo assim, o que eu posso dizer? Uma das melhores coisas que tem no RPG é quando você pega o jogador e ele não tem nenhuma ideia do que ele tá jogando, porque ele não se preocupa se ele tem mais 5 na ficha, se ele tem 3% de chance de conseguir. Ele tá ali pra contar a história
história com você. Pra ver a história acontecer. E isso move a história de uma forma tão dinâmica, é tão diferente de você ficar se preocupando se você tem o bônus X, a habilidade Y, que a história se move muito bem e dá pra você fazer muitas dinâmicas sociais que funcionam super bem, né, só com essa brincadeira. Não se importar tanto com dado não ser tão relevante. Claro que existe também a diversão na matemática, na estratégia. Não, sim, a galera que gosta da... Eu com as fichas combadas aqui. Claro. Olha só a combeira safadíssima aqui com a gente. Mas sim, ó, é mestre. Todo mestre tem que ser combeiro, senão tá errado. Tem nem vergonha de falar isso na frente das crianças. Eu mesmo sou o louco das regras complicadas. Eu sou o dragão das regras complicadas. Eu gosto de cavar a regra, descobrir a regra mais maluca possível e estudar ela. Depois trazer ela, as pessoas ficam assim, ninguém entende nada. Não, o Luiz tem um talento pra poder cavar regra, cara. Eu nunca vi isso. Ah, sim. Nossa, mãe. É bizarro. Às vezes me bate um insight, rapaz, mas essa regra, as pessoas estão aplicando de forma correta? Aí vou eu. Basicamente o juiz dragão de advogado de regra. Não é? É o advogado, o juiz e o carrasco de regras. Essa é a diferença. Eu cavo a regra, mas eu nunca imponho ela a ninguém. Então pra que você cavou a regra, cara? Rapaz... É como eu disse, eu faço isso pra me autodestruir. Tá certo. Eu crio problema no futuro pra mim. Eu cavo regra só pra poder fazer as pessoas ficarem olhando pra mim com a cara de por que você fez isso. Como no dia que eu fiz a feiticeira bárbara com 19 de CA pelada. É isso mesmo, tá certo. É por isso. É por esse tipo de coisa que a gente tá aqui. Velho, fala, você que já esteve lá com o Cocá, como é que foi a tua experiência, cara? Foi muito, muito boa e... Você já falou que é ruim também na frente do pessoal, né? Não jogou comigo, então tá ótimo. Eu gostei muito, tanto que, né, eu dei a ideia de trazer eles pra cá, pra contar um pouquinho. E implementando isso que vocês estavam falando sobre os impactos positivos do RPG, que depois eu quero que a gente fale mais um pouquinho. Esse ano, o primeiro encontro que teve de RPG lá foi no Palácio da Cultura, né? Nossa, eu fiquei ali um tempo conversando com o pessoal depois que a gente jogou a mesa. E era todo mundo assim, pessoas que vieram ou de longe, ou que não tinham amigos aqui, ou que eram muito tímidas, pessoas que beiravam a fobia social. E que no RPG elas começaram a ter uma desenvoltura social muito, muito, muito boa, muito diferente. E começaram a exercitar isso, né? Então, eu achei muito, muito legal. Porque claramente dava pra ver, tipo, nossa, esse daqui veio de algum bando de esquisito. E ele tava se sentindo ali muito bem. Eu sou uma dessas, sabe? Isso acolhe muito a gente, ajuda a trabalhar com expectativa, frustração, resolução de problemas. Então, eu acho muito, muito da hora. Principalmente pra pessoas, assim, tímidas, como a gente tava falando antes. Também pra crianças. Muitas coisas legais. Uma coisa que eu queria ressaltar foi do último encontro que teve, que foi na Vila Maria, né? Aí vocês fizeram uma campanha de doação de livros e que a gente também podia pegar livros, né? Uhum. E, nossa, quando eu cheguei lá, eu cheguei atrasado, como sempre. Então eu não consegui pegar os livros que eu queria. Mas depois fui parar pra pegar livros pro meu irmãozinho e tinha gente brigando por HQ, sabe? Tinha gente brigando por livro. Isso não é uma coisa comum, sabe? Aqui no interior a gente faz doação de livro e o livro mofa, mas não vai gente lá, sabe? E lá tinha gente brigando por livro. Eu achei isso uma coisa muito bonita. E realmente, muita gente foi lá, doaram um livro ou pegaram um livro. Isso, pra mim, só tô vendo impactos positivos até agora. Então, isso tem a ver com aquilo que eu tava falando sobre a gente só abrir o espaço, né? Uhum. E aí, o RPG tem essa característica de quando a gente abre esse espaço, a gente, isso, de certa forma, né? Quem tá às voltas com o jogo, com o hobby, ou com alguém que tá ali, acaba se sentindo convocado a comparecer de algum modo, né? E aí pode ser que a pessoa para assistir, fica ali sentado olhando. Isso acontece várias vezes, assim, quando a gente tá lá jogando nos encontros, né? Que a pessoa prefere não jogar, mas ela tá se divertindo e ela tá participando do evento, sentada, assistindo o jogo acontecer. Sim, já trouxe pessoas que ficaram ali assistindo a gente jogar e adoraram. Pois é, sim. E aí, não é dizer que essa pessoa vai voltar depois pra jogar. Talvez ela não jogue mesmo. Mas voltou. Exatamente. Uhum. E aí essa questão do livro tem a ver com isso, né? Assim, RPG é uma mídia muito poderosa. É uma mídia poderosíssima, porque não se tem um roteiro fechado,
Mesmo quem tá criando não sabe como que aquilo vai terminar, não sabe o que vai acontecer. Ah, é. Que mestre não fez uma aventura, planejou tudo, pra no final... Você pode jogar a gente não vai ali, páginas da não. sua aventura fora. A gente vai ajudar o padeiro. Ah, é, o padeiro. Como é que é o nome dele mesmo? Aí você, droga, eu não pensei nisso. A pergunta que mais me destrói em todos os jogos. Quando eu viro PC aleatório, não sei nenhuma, pessoas simplesmente se apaixonam por esse NPC. Qual é o seu nome? Rogério. Não, mas aí ele passa a ter importância. Essa que é a parada, tipo, o mestre ele tem que saber, sabe, tipo, jogar a luz aonde os personagens querem ir. Não, mas gente, a solução é simples, eu só dar o mesmo nome pro cara. Eu dou toda vez que alguém vira pro NPC aleatório, é Rogério. É Rogério. Pô, eu já fiz isso e perguntaram de quê? Ah, não. Aí Silva. já foi uma jogada de maldade isso daí já. Pô, Não, mas vacilo. digo assim, é muito um apelo dos jogadores de usar aquilo ali pra narrativa, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, assim? O RPG, ele te coloca na ação. E você vai fazer uma parada como você bem quer fazer. Isso produz subjetividade, que aí é um outro papo ligado à psicologia. Vocês falaram sobre as pessoas que assistem o RPG. Vocês fazem stream de RPG? Não. Não, a galera vai lá pessoalmente assistir. Não, a galera vai pessoalmente mesmo. Senta, Live, pega a cadeira, senta do lado. Live action, então, né? Melhor ainda. Pô, eu tive 2 vezes já pessoas assistindo minha mesa. Na verdade, dura mais dura, na verdade. E, tipo, essa é preparada. Tipo, a pessoa chega lá, pergunta, posso assistir, senta e fica lá olhando, tipo, quietinha no canto dela, vendo a parada acontecer. Não, mas tem a galera que vai lá, assiste, aí chega na outra semana, ela vai lá pra ver como termina, ou não? Não, porque a gente faz história pra cada semana, né? Tipo, pra cada evento, no caso. Então não tem campanha lá, né? Isso. Entendi. E qual é o RPG mais jogado lá? Cthulhu. Não é Cthulhu. Aquela mesa que, assim, que abriu, ela lota rápido. Pô, eu não consigo ver isso. Você tá falando isso porque é a sua mesa, né, que isso acontece. Não, já teve evento que minha mesa nem aconteceu. Ficou deserta lá, ninguém foi jogar. Como assim? Eu sempre vejo essa mesa lotando. Mas não, já rolou. Mas assim, eu não consigo ver isso porque cada mês, cada encontro... É claro que alguns sistemas se repetem, né? Sim. As histórias não, mas os sistemas se repetem. Mas a cada encontro a gente tem uma variedade, assim, de jogos. E essa variedade acaba atraindo a atenção do pessoal. Então... tem o pessoal que sempre joga nas mesmas mesas, nos mesmos sistemas, mas tem um público que vai muito atrás dessa algo novo, assim, sabe? Querer conhecer um jogo novo. Entendi das novidades, tá certo. Existe, assim, eu acho, um favorito. Não é um sistema, mas é uma temática, que é a fantasia medieval. Essa o pessoal realmente vai muito rápido pra essas mesas. Tem uma galera que acha que pra ser RPG é medieval, né? É porque acaba que, tipo assim, hoje em dia você tem muito anime, né, naquele estilo, acho que se chama Isekai. Sim, a galera acaba caindo pro próprio medieval mesmo, né? Luta de espada, monstros, então a mídia ajuda a você pensar no RPG como isso quando você não tem nenhuma outra referência. Mas a gente é muito misto, né? O tipo de mesa tem Hora de Aventura, do lado tem Tulo, de repente Cyberpunk, aí tem D&D, aí tem Vampiro, então você vai... Ai, que maneiro. Eu pensei que tivesse, assim, um carro-chefe, que, assim, quando vocês quiserem, sempre tem. Eu levei 7 sistemas já. Tudo, Dai? Ó, eu tô dando um confere aqui no nosso Instagram e tem o último evento nós levamos mesas de classificação 10 anos até mesa de classificação 18 ou mais. Olha só. Isso é maneiro demais. Então tem uma variedade bem bacana, assim, de sistemas, de temáticas, de público-alvo. E sempre nesse estilo, assim, é um one-shot, né? Ela tem que começar e terminar naquele encontro. Nós levamos fichas prontas, então o pessoal não vai perder tempo fazendo ficha, aquilo não vai ganhar outras proporções. Mas ao mesmo tempo, quem quiser conhecer o pessoal ali e organizar sua mesa para jogar fora dos encontros, a gente super apoia, assim, porque a gente quer que as pessoas façam isso, na verdade. A gente quer que as pessoas joguem vindo nos nossos encontros, mas sem depender da gente, sabe? Tipo, joga aí. Os encontros são semanais? Mensal.
Ah, é mensal? Mensal. Ah, que maneiro, que maneiro. Pô, as pessoas devem ficar até ansioso, né, cara? Fica, Pô, muito. assim, Fica. Pior que fica. No grupo já tinha gente perguntando se ia ter evento nesse dia 6, né? Então, A galera no grupo tá pedindo evento 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Foi. Então fica maluco, pergunta se tem que pagar. É uma doideira. Reservar a vaga na mesa, né? Antes. É, Antes pode de crer. ficar lá, o pessoal já pede já a vaga. Assim que Sempre tem anunciar. alguém querendo reservar a vaga na mesa. Entendi. E assim, pra quem quer jogar, é só chegar lá, sentar numa mesa, e se tiver espaço, jogar? Isso. exatamente. Você tem que preencher alguma coisa, tem que reservar alguma parada. Não. Nada. Só tem que chegar lá e ter uma cadeira pra você. Às vezes não tem nem cadeira pra você e você senta e joga. Por exemplo, da última vez a minha mesa era pra estar o quê? 4 pessoas? Quando chegou, parecia que eu tava promovendo um culto na frente da Vila Maria, porque tinha tanta gente em volta, tanto jogando como assistindo, que tava uma loucura. Tá espalhando a palavra do RPG, Luiz. Isso é bom demais. Tem que fazer. E pra mestrar? Pra mestrar é um pouco mais complicado, porque tem uma série de regrinhas que a gente coloca para nós mesmos para que a coisa funcione muito bem. Então, a gente tem muita preocupação com jogo seguro, não pode ter preconceito, não pode ter nenhum tipo de violência psicológica, nada que chegue perto, cheire a isso, assim. Então, pra ser narrador do Cocá, tem que conversar com a gente faz uma entrevista, basicamente conversa, é só não ser um babaca, né? Não mas tão às vezes difícil ser um assim. babaca não é uma coisa muito óbvia pra algumas pessoas. Tá certo, tá certo. Então a gente precisa ter essa conversa pra poder, né, deixar bem claro que você não pode ser um babaca. Porque, né, se você... Não existe uma forma errada de se jogar RPG. A forma errada é não se divertir. Se alguém ali se sentir incomodado, sentir que tá sendo ofendido, você automaticamente, agora sim, você tá mestrando RPG errado. Não importa se você errou a regra de ataque, se não é assim que furtividade funciona, se dá ou não dá pra cavar buraco em GURP, isso aí é o de menos. Isso aí Todo mundo sabe que dá pra cavar buraco em GURP, tem regra pra isso. O problema é descobrir como. Mas isso aí não é importante. O importante é todo mundo sentar, se sentir seguro e se divertir. Pronto, você cumpriu o seu papel como mestre. E é isso que a gente preza, entendeu? A gente não Tá pergunta certo. quantos anos você tem de mestre como... Currículo, por favor, currículo. Não rola. Você leu D&D ontem e você quiser mestrar, ok. Desde que você vá promover um jogo seguro, jogo em vivo, todo mundo se sente igual, é isso. Você tá fazendo um ótimo papel como mestre. Super bem-vindo. Mas ao mesmo tempo, assim, essa entrevista é pra isso. Não tem uma inscrição, uma taxa, sabe? Não existe. O coletivo é bem aberto nesse sentido. As mesas têm classificação etária? Tem. Ah, legal. Tem, mas isso não é restritivo, né? É uma indicação. Tem gente que joga mesa de 18 que não tem 18. Entendi. Não é proibitivo, né? Não é o proibitivo. mestre é que a gente dá normalmente uma segurada na mão, né? Assim, você dá uma freada ali pra às vezes não botar determinados temas quando você tem um público um pouco mais jovem, né? Então, eu pelo menos assim seguro, mestro muito Cthulhu, que é terror, então... Pô, como é que você mestra Cthulhu sem ser adulto, cara? Não, a gente dá uma direcionada no jogo, mais no combate, às vezes mais na fuga, a gente não pega tanto essa parte do medo e explorar muito. Ah, entendi. Então a gente... tipo assim, uma coisa que eu gosto muito sobre RPG é que RPG é uma... Você como mestre, sua capacidade de mestrar é uma habilidade treinável. Você pode usar várias técnicas de narrativa para isso. Você pode identificar os seus jogadores. Por exemplo, aí tá falando que tem gente que gosta de ir só para assistir. Isso existe em toda mesa. Você tem na sua mesa o cara que às vezes é o nome desse arquétipo de jogador é o amigão, que é o cara que muitas vezes ele vai estar jogando, mas ele vai estar meio disperso. Será que como tem amigão nos encontros, hein? E esse cara, a pira dele não é fazer ficha, a pira dele não é nada disso. É tá reunido com aquele grupo. Você tem esse tipo de jogador em todos os lugares. Então, saber identificar os tipos de jogadores que você tem na sua mesa, faz você regular ali como que você vai mestrar. É um jogo de cintura, né? É colaborativo, então você meio que tem que mediar todos os lados pra todo mundo no final se divertir. Eu queria só fazer um parênteses aqui pra voltar no tópico do Cthulhu para adulto. Cthulhu não necessariamente é para adulto, porque Cthulhu é terror cósmico
que nem Coraline, que é desenho pra criança, entendeu? Então, tipo, dá pra adaptar, dá pra fazer as coisas, dá pra fazer um negócio direitinho. Se diz adulto, né? Porque o próprio livro se indica, né, com temática adulta. É porque, como dizer? É que tem muita gente que acha que, pra ser adulto, botou sexo, violência pra adulto. E não é assim, né? Uma temática adulta é tratar de temas adultos. Sim, sim. Mas assim, todo tratar jogo... os temas de maneira adulta. Todo jogo pode ter temáticas sensíveis, né? Um dos meus jogos favoritos, que é Vampiro, o jogo praticamente inteiro é uma temática sensível. Mas a gente consegue temperar isso na narração para que não seja uma coisa agressiva para quem tá jogando, sabe? Para que não seja uma coisa assim violenta. Então, por mais que tenham pessoas, às vezes, com 16, 17 anos, que estão ali jogando um jogo que ele é naturalmente, né, como está escrito no livro, ele é um jogo para 18+, aquela mesa não vai ter certo, não vai tocar em certos pontos, ou então algumas cenas elas vão ser narradas de uma forma muito mais leve, para que aquela pessoa não saia dali mega angustiada, sabe? Que o objetivo não é esse, é de alguma forma a pessoa se divertir. Então, a preocupação com temas sensíveis é algo que eu acho que o nosso coletivo tem como um todo. Em todos esses encontros, a gente frisa muito isso, assim, né? Tem que ser um jogo seguro, tem que ser um jogo seguro. E ser um jogo seguro envolve em não expor os jogadores a uma coisa muito... um excesso de carga, assim, que eles, de certa forma, não vão topar, assim, né? Eu jogo uma mesa de Vampiro, eu narro aí há 3 anos, uma crônica, né? Uma campanha. E a gente tem tema, eu jogo com pessoas que eu conheço, meus amigos, a gente já se conhece há muito tempo. E tem temas que a gente não toca, porque a gente sabe que o outro não vai gostar. Então, numa mesa onde você está narrando para pessoas que muitas vezes você não conhece, isso tem que ser muito mais cuidadoso. Isso exige mais cuidado. E sim, né? É o que vocês disseram, as mesas são bem abertas. Então vocês não restringem ninguém de jogar. Então se você tem uma aventura preparada, sei lá, 18+, pô, sentou ali com um cara de 16 e uma mina de 16, pô, você vai rever todo o seu planejamento e adaptar para aquele público. Pô, isso é um carinho muito grande, cara. É um carinho muito grande e que você não vê nem em produções, né, grandes assim. Algumas não têm esse cuidado que vocês têm com o público de vocês. Isso é bem maneiro, Isso é necessário, né? É necessário, com certeza. Você quer que o máximo de pessoas venha para se divertir. Você não quer que uma pessoa chegue lá e ela não possa jogar ou fique assim, não posso. O bom do RPG, a maravilha do RPG é que nada nele é fixo. E não precisa ser. Então tudo é mutável. O final que você planejou pode mudar. Se você falou assim, no final das contas não tem como ter uma solução. Aí de repente vem um jogador que dá uma ideia que você nunca imaginou. E ele quebra a tua história. E não tem problema ele quebrar a tua história. Ok. Tipo, realmente. Que aí a parada é a seguinte, a história não é tua. A partir do momento que você começa a narrar, a história é de vocês, é do grupo, né? Exato. Então, tipo assim, a história é de todo mundo. Isso é o bom, você pode mudar o tom da sua narração pra ela se adequar ao grupo e ele se divertir no final. E às vezes uma história que é sobre o horror cósmico passa a ser sobre um grupo de garotos enxeridos desvendando um mistério com um monstro. Scooby-Doo de horror cósmico. Exato. Não tem problema. Eles resolveram. Assim, precisa ser. Eles. Nossa, nós vamos ficar aqui além. Não. Mas essa parada mesmo, que tipo, eu fui mestrar D&D no outro dia, e tipo, eu gosto de fazer minhas mesas abertas pra todo público, porque. Eu não faço questão de idade. Eu gosto muito de fazer D&D com gore. Só que tinha criança na mesa, né? Aí eu virei pra criança e falei, olha, tem um bichinho que o desenho dele tá cheio de sangue. Tem algum problema? Se a criança falou que não. Mas se ela tivesse dito que sim, basicamente ia virar Power Ranger, sabe? Ao invés de sangue, ia ser faísca. Entendeu? Ia ser fogo. Dependendo da idade da criança, ela vai gostar disso. Sim. Criança vai gostar de violência, de tripa. Exato. Não, mas tipo assim, é porque era criança pequena, entendeu? Então tem criança pequena que, se era muito pequena, é um problema. É responsabilidade. Então, tipo assim, e aí também com essa pergunta, eu sei que outras coisas
vai ser ok ou não pra criança, entendeu? Tipo, eu vou explicando o jogo pra ela e vou vendo qual que é a reação dela, pra entendendo o que é legal, o que não é legal pra ela, entendeu? Agora estamos caminhando para o fim do podcast, adorei ter vocês aqui. Eu queria deixar a palavra final com vocês, mas deixar uma pergunta, porque a gente falou muito de como fazer acontecer, né, esses encontros de RPG, como fazer acontecer para pessoas jogarem RPG, mas queria que cada um dissesse o porquê jogar RPG e também se sentir à vontade para, assim, deixar seus recados finais e tal. E acho que seria legal começar com o Gabriel. Por que jogar RPG? RPG é um dos poucos espaços onde você pode criar uma história com seus amigos, ter outras pessoas, estar em outros lugares, fazer coisas muito divertidas ou muito sinistras, sem que aquilo tenha consequências reais na sua vida. Então, num tempo onde as pessoas mal conversam, eu acho que jogar RPG é praticamente tá vivo, assim. Nossa. Tem algo de vida no jogo, sabe? Fortíssimo. Adorei. Luiz? Por que jogar RPG? RPG é uma maneira saudável de você criar universos, mundos, explorar regra, dinâmica e brincar naquelas 3, 4 horas de uma forma que no final você vai olhar para trás e falar assim, caramba, isso aqui foi o mundo que a gente criou junto. E para mim assim não tem nada melhor do que olhar no fim e ver que aquela sessão ou aquela campanha, você volta e repensa assim, pô, lembra aquele dia que fulano de tal falou tal coisa e você ri daquilo ou você se emociona? Sim. É como você tá escrevendo um roteiro a várias mãos, né? E você vê o resultado final disso, pra mim vale muito a pena. Por isso também. Diana? Então, eu vou ser diferentona. E não vou falar por que jogar, mas sim por que mestrar RPG. Porque mestre é um negócio que falta, né? Você mestra RPG porque você odeia jogadores de RPG. Sim, para além disso. Mestrar RPG é um negócio muito legal porque foi uma fonte de inspirações na minha vida. Hoje eu fiz alguns projetos de livros, de roteiro, com a galera do teatro que eu ando, né, e tal. Eu aprendi muita coisa por causa do RPG. Eu aprendi a mexer em som, em programas de texto, em editor de vídeo e tal, tudo porque eu queria fazer coisas para mestrar. Porque eu sempre fui a pessoa muito empenhada para fazer coisinha fofa para meus jogadores, né? Aí, então, tipo, eu acho que é um hobby que traz muita coisa. E é um hobby que te convida você a querer consumir mais... Sabe, tipo, conteúdo, livro, filmes diferentes, sabe? Sair um pouco da mesmice e pra uma coisa que vai te trazer perspectivas de levar isso pro jogo também. Legal. Isso é muito foda. Eu tenho um hábito que carinhosamente foi chamado de promessas malucas, que eu acabo fazendo vez ou outra quando eu fico empolgado num determinado episódio. Até agora eu tô num total de 0 promessas malucas não cumpridas. Meu Deus. Então eu acho que eu tô com crédito pra poder fazer uma aqui, que é tirar um dia pra mestrar no Cocar. Tem que passar pela entrevista, hein? Calma aí. Com certeza, não, claro. Vou passar pela entrevista. Adiantando que se for mexer D&D, não vai poder. É verdade. Nossa cota de mestre D&D tá lotada. Brincadeira. E Tormenta 20? Não, aí é tranquilo, aí pode. Eu vou me abster. Então vou levar a minha. Fim dos tempos, 20. por favor, de novo. Mas você já jogou a mesma campanha 300 vezes, André. Mas é muito bom. Eu com Storm King Thunder do D&D. Vai sair o arco 2. Tô com uma mini campanha aqui de 3 atos, 3 sessões. Tá parado um tempão. Vamos ver se eu consigo finalmente botar lá pra frente e terminar esse negócio. Terminar não, né? Começar e terminar esse negócio. Uma trilogia de leve. Ó, gostei disso aí. É uma trilogia. Foi. Já que estamos indo pro final, falam pra gente as redes sociais de vocês, os projetos que vocês têm pro futuro, as redes sociais do Cocar, os projetos, né, do Cocar também. O espaço agora é todo de vocês, tenham à vontade. Então, as redes sociais do Cocar, nós temos basicamente o nosso Instagram, que é @cocar.campus, bem fácil de achar, né?
Eu não tenho redes sociais com projetos bonitos e legais, mas me encontrem pelo Cocá, lá vocês vão achar a gente pra poder saber mais sobre RPG, sobre encontro, e inclusive o Ed tá mais que convidado pra poder vir jogar e narrar com a gente. Esperamos que você venha. Com certeza. Mês que vem, não traga D&D, por favor. Não, também tinha 20 de levinho. Jogarei na sua mesa. Opa! Olha! Também temos o nosso Discord, onde, se vocês quiserem, qualquer pessoa que quiser é bem-vinda a criar uma mesa e usar a mesa dentro do nosso Discord para os jogadores também. Ah, pô, perfeito. A gente deixa tudo prontinho, só você falar assim, quero trazer a mesa tal. A gente cria, deixa tudo criadinho lá, te dá o cargo de mestre e você pode jogar à vontade dentro do nosso Discord. Bom, depois vocês me mandem os links, aí eu coloco tudo aqui na descrição do podcast e fica ao alcance do ouvinte, né? Só um clique, tá no Discord, tá no Instagram de vocês, certinho? Diana, projetos, trabalhos, Redes sociais, mestragens, tudo que você falar aí. Eu sou uma pessoa misteriosa, mas um dia vocês vão ver um RPG meu rodando por aí, tá? E ó, promessas, dando espaço pra falar do seu RPG, tá? Estamos com as portas sempre abertas. Pô, vou voltar então pra falar dele. Eu tô fazendo ele agora, inclusive, né? Eu tô... Desde o início aqui, tô digitando esse troço, não acaba nunca. Quando eu falo pra todo mundo, né, que tem um RPG, a gente tem um quadro aqui no Covil, que é o Tesouro do Dragão, que a gente pega um sistema, a gente faz 3 programas, tá? A gente faz um programa explicando o sistema e montando a ficha. No segundo programa tem uma one shot para um jogador só, né? Uma one shot solo para testar o sistema. E no terceiro programa, a gente bate um papo sobre a aventura e sobre o sistema. Então, o cara que faz o sistema costuma vir e a pessoa que faz o sistema conversa junto com a gente e tudo mais. E vai ser incrível, pô, ter um RPG seu aqui no nosso Tesouro do Dragão, que inclusive tá em falta porque o pessoal não quer trazer RPG indie pra gente falar, aí não tem Tesouro do Dragão, né, pessoal? Então, se vocês conhecem RPGs indies, por favor, traz pra gente, a gente... Logo eu vou fazer o Patreon pra poder a galera me dar dinheiro pra eu continuar fazendo, entendeu? Então, e vou publicar. Dinheiro. E vai ser gratuito, né? Muito importante dizer. Tipo, quem quiser me ajudar no Patreon vai poder ajudar, mas o RPG vai ser gratuito. Então deem dinheiro pra Diana pra ela fazer o RPG dela e trazer aqui no Covil, beleza? Dúvida sobre esse RPG indie. Tem que ser original ou vocês gostam de qualquer RPG? Como assim, original? Tipo assim, o criador tem que ser o dono do RPG. Não. Não pode ser sim. Então vou deixar aí um convite mais pra frente. Existe um RPG chamado O Chamado de Gatulo, onde todos os personagens são gatos. Ai, meu Deus, eu quero. Ó, esse episódio aí, a Adriele vai ter que jogar, então. Incrível! É incrível o jogo, é incrível. Eu não posso descrever pra vocês. Ai, quero muito. Então vamos ver, vamos trazer o chamado de Gatulo, é isso mesmo? Isso. Muito bom. Então, gente, é muito triste, mas a gente tem que encerrar. Tem uma pilha de louça me esperando. Depois de combater o incêndio, o grande herói vai lá lavar sua pilha de louça. É isso aí, é o descanso do guerreiro. A jornada do herói tem que ir pra volta pra casa. Então, exatamente. Adriele, por favor, encerre o episódio aí pra gente. Faça as honras. Oi, pessoal, então. Infelizmente estamos encerrando, né? Queria deixar aqui o recado pra todo mundo seguir o Covil nas redes sociais. Ed, só diga as redes sociais pra mim direitinho. Porque sim. É do Dragão, né? Isso, @Covil do Dragão. Não, @Covil do Dragão. No Instagram e no Twitter, a gente tá lá. Se vocês falarem com a gente no Twitter, provavelmente vão falar comigo, porque esse negócio vicia e eu tô lá quase sempre. Eu não tenho Twitter, eu só tenho meu Instagram praticamente, que é @EstrelaRadar. O Radar é com H. E meus projetos lá, por enquanto, são só de esculturazinhas e trabalho com board games, coisas assim. E maquiagens artísticas também. Então, se você gostar, segue lá. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. E digam tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.